Oi pessoal, hoje o papo vai ser sobre desenhos infantis e o uso de eletrônicos. Todo desenho é adequado para criança? Você sabe quais os desenhos que o seu filho assiste na televisão? Quanto tempo seu filho fica na frente da TV ou fazendo uso de eletrônicos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Desenhos são inofensivos? Não. A gente não pode afirmar, com certeza, todo desenho é uma coisa inocente, é uma coisa para criança. Absolutamente não. A gente tem desenhos que são para adultos, né? E no caso, na TV a cabo, esses desenhos eles não passam em horários que são impróprios para criança. Então eles vão passar até na parte da tarde. A gente teve há pouco tempo aquela polêmica de um filme que foi passado no horário da tarde, que as pessoas achavam que era um filme infantil, apesar de ele ter uma classificação indicativa. Então por isso é importante usar, né, o bloqueio parental que tem nesse tipo de programação de televisão. Você tem como bloquear para não passar programas acima de uma certa idade. E mesmo assim esse filtro pode falhar, né? Então é importante que a gente verifique, né? Esteja sempre acompanhando. A gente costuma conversar, sempre brincar que televisão, celular não é babá do nosso filho, né? Não dá pra gente deixar ali e se ausentar sem saber o que realmente está se passando. Tem alguns aplicativos para você assistir vídeos que eles vão sugerindo novos vídeos, né? Então, assim, nessa sugestionabilidade você tem vídeos totalmente impróprios. Pessoas que pegaram desenhos infantis, que eram até de certa forma saudáveis, e usaram a imagem do desenho para criar coisas assim absurdas para criança, né? Então você tem no desenho eles se agredindo, crime, sangue, coisas assim que com certeza não são para criança. Mas como eles começam a assistir, vem a sugestão, esse tipo de desenho vem junto. E às vezes a gente observa, inclusive, uma mudança de comportamento da criança em virtude de um modelo de comportamento daquela personagem do desenho, né? Quantas vezes você observou que o seu filho teve alguma mudança de comportamento, começou a agir de uma forma diferente, e aí você foi observar o que ele estava vendo e percebeu que ele estava copiando um comportamento de algum personagem de um desenho que ele estava assistindo, né? Toma conta mesmo, né? Ver o que a criança está assistindo, observar e analisar para ver se é adequado ou se não é adequado. A gente precisa saber o que a criança está assistindo. Então, vamos dizer que por conta dessa questão de comportamento dos personagens, a gente vai deixar as crianças assistindo só desenhos em que os comportamentos são exemplares? Não, absolutamente não. A questão é a gente fazer uma descoberta guiada, né? Eles estão num processo de amadurecimento, estão crescendo e estão tentando descobrir o que é aceitável e o que não é aceitável. Então, até esse tipo de comportamento inadequado num desenho, de algum personagem, o pai e a mãe podem estar próximo e falar: nossa, olha que feio, né? Não pode fazer isso. Nossa, que feio, ele tá arrotando, ele tá batendo, olha, ele tá mentindo. Né? Para a criança tudo é muito divertido e tudo que é divertido é imitável. Ele quer reproduzir porque ele quer ser divertido. E é bem legal essa ideia de fazer essa desconstrução daquele comportamento, né? Porque vamos ver comportamentos adequados e inadequados o tempo todo, na rua, na televisão, seja lá onde for, né? O papel dos pais, né, do cuidador ali da criança, é fazer essa orientação, né? É guiar, é construir, né, bons comportamentos ou desconstruir. Olha, aquilo ali não foi legal, não foi adequado, tá feio, né? Não foi bonito, a gente não pode fazer isso na rua ou na frente das pessoas, enfim, né? Com as pessoas, né? Exatamente. Quem convive com a criança acaba entendendo o comportamento dela a partir de saber o que ela assiste. Então, por exemplo, meu filho, às vezes ele brinca com meu marido de vir correndo segurar na perna dele para se escorregar. Então, quem não conhece fica sem saber o que ele está querendo fazer. A gente, como sabe que ele assiste um desenho em que o personagem ele escorrega naquele cano tipo de corpo de bombeiro, né? Então ele fala: fulano de tal, vamos lá. Ele vem correndo e se segura na perna tentando escorregar. Então, assim, quando a gente está dentro desse ambiente deles, a gente entende por que eles têm determinados comportamentos, né? Por que ele está brincando tanto de bater, por que ele está brincando tanto de pular nas pessoas, de fazer determinadas coisas. E a gente vai ver ele está imitando algum personagem, ele está trazendo aquilo para a realidade dele, né? Brincando, e ele não entende o que é adequado, o que não é. Justamente esse momento que a gente entra para falar: olha, isso não é muito legal você fazer isso, não é legal fazer assim, né? Isso é só uma brincadeira. Ou olha,
Eu já precisei falar pro meu filho, por exemplo, isso é bater, né? Ele achava que bater era só da tapa, da soco, e ele veio brincando, dando chute. E aí eu falava, pode bater? Não pode. Pode dar chute? E ele ficava confuso, achando que podia. Eu falava, chutar é bater também. E aí, tipo, você percebeu na cara dele que ele teve aquele entendimento de que daquela orientação, né? De que aquilo não era uma coisa... É comum no desenho, é legal brincando, mas que entre as pessoas... Desenho que a personagem trata mal o pai, né? Ou xinga o pai. Ridiculariza. E aí depois a criança faz isso com o pai acha um absurdo, a mãe briga, a avó briga, enfim. É compreensível que a criança tenha aquele comportamento porque ela está imitando uma coisa que foi deixada em aberto, não foi orientada, não foi guiada, não foi desconstruída, que é isso que a gente está conversando. A gente não pode esquecer também desse uso excessivo, né? Assistir televisão em excesso, o uso excessivo de tablets, de celulares, né? Hoje a gente vai no shopping, vai passear, às vezes até assusta, a gente vê que os carrinhos de bebê não tem mais brinquedinho pendurado, tem um celular na mão da criança. Quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, isso não é adequado, a gente precisa impor um limite de tempo. A criança ela precisa explorar os objetos, ela vai se desenvolver, né, tanto a parte motora global, porque ela não vai estar parada, sentada, mexendo, né, num aparelho, ou só parada, sentada, olhando para uma televisão, né, tanto a parte global, psicomotora, quanto a parte de coordenação motora fina, porque ela vai mexer, ela vai encaixar, ela vai empilhar. É muito mais rico brincar com um brinquedo, né, do que você está fazendo somente. A gente recebe muitas crianças no consultório com atraso de linguagem com esse histórico, que fica o tempo todo, a maior parte do tempo, usando eletrônicos, né, não tem diálogo, não tem brincadeira. E isso pode causar, sim, atraso de desenvolvimento. A gente precisa ter cuidado com relação a isso. Quando os pais dizem que só está falando determinadas palavras porque assistiu no desenho. Já tive casos de pais que falam, mas ele só aprendeu o que ele aprendeu hoje por causa de um determinado programa, de um determinado desenho. Mas é claro que o desenho, ele não vai ser um zero à esquerda na vida da criança. Vão ter coisas que realmente a gente aprende assistindo noticiário, enfim. Só que o uso daquela linguagem, ela só vai se estabelecer com a relação com o outro. Então só se estabelecer o uso daquele vocabulário porque houve uma reação, né, do pai, da mãe, da avó, dos filhos, enfim, de quem está ali com aquela criança, usando aquela interação, ela não vai ser substituída nunca por um eletrônico. O questionamento que eu sempre escuto mas eu sempre assisti desenho e não tive problemas de linguagem, problema psicomotor, eu me desenvolvi normal, né? Sim, só que na nossa época existia uma programação e um horário de assistir desenho. 24 horas por dia você tem a opção de ter na TV a cabo ou na rede social, a criança tem acesso a uma infinidade de possibilidades de desenhos, de musiquinhas, jogos eletrônicos o tempo todo, né? A todo momento, sem limite. A gente precisa impor esse limite para que ela possa fazer outras atividades também. Ela amplia o repertório dela de brincadeiras. Eu não sou do tipo que diz tire o tablet e o computador que for da criança. Eu entendo perfeitamente. A gente não pode criar filhos alienados em termos de tecnologia também. A gente entende perfeitamente a necessidade, a vontade que eles têm de querer conhecer, de aprender, que seja legal. Claro, tem desenhos que são muito legais, musiquinhas muito legais, querem dançar, querem participar. Entendo perfeitamente que a pais e mães sozinho com a criança precisa, às vezes, colocar a criança naquela situação em que sabe que ela está sentada, né, segura, sim, entre aspas, tem algum fisicamente segura, né, fisicamente segura, para que a mãe possa, às vezes, tomar um banho, fazer alguma sim, coisa, etc. A gente entende perfeitamente essa necessidade. A gente faz isso. A gente faz isso. A gente faz. A questão é quando isso se torna uma coisa... Prática intensa, frequente. Exatamente. A gente não tem mais paciência para interagir com nossos filhos, a gente não quer interagir, a gente diz que não sabe, mas também não se propõe a aprender, né? A estar junto, a brincar, a fazer alguma coisa diferente com essa criança.
a gente está vivendo um momento em que está todo mundo muito cansado, né? Muita correria, pais trabalham, as mães precisam trabalhar. E a gente também dá o exemplo, né, Tatiana? Porque eu uso muito telefone para trabalhar. Sim. A agenda é no telefone, as anotações das tarefas a fazerem, agendamento de consulta pelo WhatsApp, a discussão de casos de paciente, enfim. Então a gente está sempre muito no telefone. Se a gente não se controlar, é esse modelo que a gente está dando. Sim. Então se a criança está vendo você o tempo todo rindo na frente do telefone, ela vai querer rir também na frente do telefone. Né? A gente precisa ensinar que há outras coisas a fazer. Aí a gente vê muitas reclamações de pais que reclamam que o filho não quer ler ou que não se dedica aos estudos. Quem tem o hábito da leitura em casa? Né? Já parou para pensar nisso? A gente larga o telefone para ler um livro, para dar esse exemplo. Se você parar para pensar em todas as habilidades necessárias para você montar um quebra-cabeça de mesa e para você montar um quebra-cabeça no tablet a gente arrasta, se a peça não encaixou, a peça volta sozinha. A gente não tem esforço nenhum. E é rápido, a gente faz assim rapidinho, às vezes não precisa nem pensar e vai por tentativa e erro e uma hora montou. No quebra-cabeça da vida real, né, não é assim. A gente tem que ter paciência, a gente tem que fazer todo um processamento visual para entender qual é a peça que vai encaixar, tem que ter uma coordenação motora fina, vai levantar um pouquinho a peça para encaixar, tem que cuidar do que já foi montado para aquilo não desmontar. Né? Então a gente está trabalhando diversas habilidades, está desenvolvendo processamento visual, atenção, funções executivas, enfim, várias habilidades importantes para o desenvolvimento infantil que o tablet não vai favorecer. E a criança recebe, quando ela está junto fazendo, ela recebe reforço pela tentativa. Sim. Né? E isso é muito legal. Então você tem crianças muito frustradas, elas não conseguem e pronto, acaba o mundo, né? Mas quando você está junto, fala, nossa, quase, olha, na próxima vai dar, hein? Olha, não é por aqui, é por ali. Então você tem essa interação, isso é uma coisa muito mais saudável, não tem comparação. Sim. Por mais legais que sejam os joguinhos, por mais interessantes que sejam, jamais vai substituir aquilo que nós tivemos. Sim. Né? Então, assim, a gente, como já foi dito, tem sido muito dito, a gente está muito preocupado em dar para os nossos filhos o que a gente não teve e a gente se esquece de dar o que a gente estava assistindo. Tinha assistido um filme, se eu não me engano, e ele queria assistir outro. Não, agora já chega, vai brincar de alguma coisa. Né? Vai no seu quarto, vai brincar. E aí ele não queria, relutou, chorou um pouco, a gente deixou aquilo passar, se acalmar. E daqui a pouco ele estava no quarto, ele criou um universo lá e entrou numa história e fez um boneco que voava e começou a criar com massinhas e tudo. E aí eu falei, é esse processo criativo que não ia acontecer se ele continuasse vendo televisão, né? É esse processo que a gente precisa favorecer. Então, a criança às vezes fica até meio perdida, ela não sabe brincar sozinha, ela não sabe fazer nada, né? Ela chega, vê os brinquedos, brinca com o carrinho e acabou, ela não consegue criar uma história, ela não tem criatividade. E é benéfico pelos dois sentidos, tanto pelo brincar sozinho, pelo aprender a criar, aprender a inventar coisas para sair daquele tédio, e também pela interação com o outro, porque o eletrônico ele é muito sozinho, ele é muito isolado, né? Você está jogando um joguinho ou vendo um vídeo no tablet, é uma coisa muito solitária, né? Então não favorece uma relação, uma interação social, né? Um diálogo, uma conversa, para favorecer esse desenvolvimento de linguagem.